E falando em Covid, depois de uma queda significativa no número de casos e óbitos, a Europa vive agora uma segunda onda da doença, que novamente se espalha de forma rápida. A presença principalmente de jovens nas praias e nas ruas, quando aquele continente passou pelo período de verão, pode ter contribuído para a propagação do Covid. No Brasil, a preocupação é com o nosso verão. Veja na reportagem. Medidas mais rígidas de controle estão de volta em países como Portugal e Reino Unido na Europa, que já anunciaram a retomada do lockdown para tentar conter o avanço do coronavírus. Em várias partes do mundo, os números de novas infecções diárias vêm batendo recordes. Esta semana, pela primeira vez, os Estados Unidos registraram mais de 100 mil novos casos por dia. É o país no topo da lista com mais infecções. 9 milhões de pessoas testaram positivo até agora. A Índia está em segundo lugar, com 8 milhões e 100 mil, e o Brasil segue em terceiro, com 5 milhões e meio. As curvas de contágio e de mortos no país começaram a cair em setembro. Isso havia acontecido antes na Europa, até que o vírus voltou a circular com força. E os europeus eles tomaram medidas muito drásticas, na primeira onda, que fizeram com que o número de casos e de óbitos reduzisse de forma significativa. Provavelmente se achou que a situação estava resolvida ou controlada e acabou se caindo nessa armadilha de que não iria acontecer ou que uma segunda onda não seria tão intensa quanto a primeira. A preocupação com uma segunda onda da Covid-19 também no Brasil é grande, porque o verão se aproxima e deve levar mais gente às ruas e às praias. Mas nem nos estados mais afetados no início da pandemia, como o Amazonas, a doença está controlada. Não é hora de relaxar nas medidas de prevenção. Este infectologista acredita que estamos longe de uma possível imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho ainda não é um fator significativo no controle viral, Essa é a mensagem também que esses casos, a experiência dos europeus nos deve informar, para a gente continuar nas medidas que nos fizeram chegar até aqui. Os dados mostram que a segunda onda já teve início no estado de Santa Catarina. Santa Catarina é um ambiente muito propício para pessoas de outras cidades, região litorânea, então as pessoas normalmente acabam interagindo mais entre elas, aglomeração e etc. O médico também lembra quais são as melhores maneiras de agir, buscando se livrar do contágio. Diminuindo as interações sociais. Então é diminuir o número de pessoas com as quais você se relaciona no dia a dia. A segunda forma é, dada que uma interação social ocorre, então imagine que tem pessoas que precisam trabalhar ou que faz parte da sua atividade do dia a dia, ter interações com outras pessoas. Então existem formas de se reduzir a probabilidade de transmissão, dada que a interação ocorre, através do uso de máscaras, higienização das mãos, o distanciamento espacial e a mensagem que os japoneses nos ensinaram: evitar lugares fechados, evitar lugares não ventilados e evitar locais fechados com muitas pessoas dentro.